No dia 11 de junho de 2006, um vídeo chamado Sony Scary Clip foi postado no YouTube. Rapidamente se tornou viral, acumulando milhões de visualizações e se tornando um dos primeiros vídeos assustadores a fazer sucesso no site. O vídeo era simples em sua natureza. Mostrava um retrato de uma jovem mulher e afirmava que qualquer pessoa que observasse essa pintura por mais de 5 minutos tinha reações estranhas à obra. Disseram que viam o rosto da garota mudando aos poucos. Às vezes, viam seu sorriso irônico, carranca ou olhos arregalados, e quanto mais olhavam a foto, mais estranhos se sentiam. Era apenas um simples retrato de uma mulher de aparência inocente, mas era o suficiente para fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis. Havia até uma história de fundo no início deste vídeo que afirmava que a obra foi feita por uma adolescente no Japão, que postou esta pintura online pouco antes de tirar a própria vida. Com esse contexto, a pintura parecia mais perturbadora, mas essa história era totalmente inventada. O retrato foi, na verdade, criado por um artista conhecido como Robert Chang e foi para um roteiro de ficção científica e fantasia que ele estava criando chamado Tellurian Sky. Este personagem era chamado Ru e, segundo Robert Chang, anos antes do vídeo, essa lenda urbana já circulava na internet, mas era totalmente falsa. O que parece real é como as pessoas reagiram à peça. Mesmo depois que a história inventada foi desmascarada, as pessoas continuaram a falar sobre como este retrato as fazia sentir, sobre como podiam ver o rosto dela se mover ou mudar ligeiramente se olhassem para ele por muito tempo. Algo sobre os padrões de cor, os olhos da mulher, ou algo completamente diferente, era suficiente para fazer as pessoas acreditarem que esta pintura quase tinha uma mente própria. Esse fenômeno já ocorreu várias vezes. Um artista cria uma peça que parece consciente, como se realmente se movesse, expressasse emoções ou agisse de forma inesperada. Às vezes acontece inadvertidamente, outras vezes é feito intencionalmente, e há outras ocasiões em que acontece de uma maneira quase inexplicável. Então é sobre isso que vou falar hoje. Vamos analisar pinturas e retratos para responder: o que faz uma pintura parecer viva? Gillian's Ghost viralizou no verão de 2024 com uma coleção de pinturas que chamou a atenção do público. Eram principalmente retratos de mulheres com aparências marcantes, cores fortes e, mais importante, olhos extremamente expressivos. As pessoas comentavam que parecia que a pintura se movia ou as observava. Alguns disseram sentir que havia uma alma presa nas pinturas ou que um olho parecia real ou piscava. Ainda assim, as pessoas reagiam fortemente à consciência desses retratos. Este retrato, chamado Olhos Famintos, definitivamente se encaixa nesta categoria. Ao observá-lo por mais tempo, entende-se as reações das pessoas. Os olhos são a parte mais realista da obra. Eles se destacam de forma quase estranha e é difícil desviar o olhar. Na verdade, eu mesmo entrei em contato com a própria Gillian e perguntei a ela como ela cria esse estilo de arte e como começou esse processo de fazer esse estilo. Ela disse o seguinte: uma noite eu estava em um clima artístico e não estava com vontade de tirar todas as minhas tintas. Só tinha lápis de cera e papel de construção de loja de $1. Foi a primeira vez que criei algo que me assustou. Eu pensei que estava apenas excessivamente cansado e delirante, mas parecia que não importava onde eu estivesse posicionado, os olhos estavam olhando para a minha alma. E eu tive aquela sensação estranha no meu estômago, como se nossos olhos estivessem se encontrando e ela estivesse olhando diretamente para mim. Fiz um vídeo sobre isso que fez sucesso porque muitos acharam autêntico. Tudo foi um acidente. Não quis que ela parecesse tão viva. É incrível pensar que algo tão expressivo foi criado com recursos tão simples que Gillian conseguiu conjurar algo assim com papel de construção básico e alguns lápis de cor. Parece que a simplicidade, os padrões de cores e a quantidade de emoção nos olhos desses retratos criaram acidentalmente um efeito que os fez parecer tão vivos. Esse estilo aparece em muitos trabalhos da Gillian, além de outros retratos incríveis. Vou deixar os links das páginas dela abaixo. Acredito que as obras dela vão me marcar por muito tempo e recomendo que você confira o trabalho dela. Jenny Saville é uma artista de Cambridge, Inglaterra, que ganhou destaque nos anos 90 por sua arte expressiva, marcante e colorida. No começo da carreira, ela ficou conhecida por retratar mulheres nuas.
mas também produziu obras com diferentes pessoas, inclusive autorretratos. Seu estilo artístico não tem rodeios. Ela pinta seres humanos de uma maneira muito real e reveladora. Ela disse que grande parte de seu trabalho nasce da ansiedade de viver com a carne, sentimento visível em outras obras suas. Esta peça, simplesmente intitulada Figura 1126, é um bom exemplo do que torna seu estilo tão pungente e memorável. Os olhos são impressionantes e emotivos, mas o restante do retrato parece frio e quase assustador. É difícil descrever o impacto de alguns de seus retratos. Este é um autorretrato feito por ela em 2019. Novamente, você pode ver o uso de cores fortes e imagens vívidas, e mais uma vez, há uma sensação de frieza sobre a obra. Ao contrário de algumas das outras pinturas sobre as quais falamos, essas peças não fazem o espectador sentir que algo está se movendo, ou que há algo mais acontecendo com esses retratos. Se alguma coisa, eles realmente parecem estranhamente imóveis, e é essa imobilidade que dá aos espectadores uma sensação estranha. Parece que você invade o espaço pessoal deles ou vê alguém em um contexto que não deveria. Ela também usa uma moldura muito claustrofóbica em seu trabalho para que você sinta que está bem ali com eles. É isso que torna o estilo de Jenny tão impactante e cria uma impressão duradoura para os espectadores. Eles podem ser desconfortáveis, diretos e até invasivos, mas sua autenticidade e crueza fazem você se identificar com as pessoas nos retratos, questionando suas situações ou refletindo sobre quem realmente são. Ela deu uma entrevista às galerias nacionais sobre a natureza íntima de seu trabalho e por que escolhe criar pinturas tão intensas e reveladoras. Alguém escreveu recentemente sobre meu trabalho e disse que era como olhar para a vida através de um microscópio. E eu pensei, sabe, como uma área ampliada da vida, e eu pensei que provavelmente isso está bastante correto. Provavelmente é nesse sentido que sou infantil, sabe, como a maneira que uma criança vira uma pedra e olha embaixo dela. Ainda tenho esse impulso e valorizo isso. Tive sorte de não precisar crescer. Sou essencialmente figurativa, estou enraizada na figuração e, na verdade, talvez não seja figuração, é criação de imagens. Sou uma criadora de imagens, mesmo que comece completamente abstrata, o que faço muitas vezes, apenas jogando muita tinta em uma tela. Meu instinto animal é fazer algo disso, sabe? Não apenas ter a sensação de pintura, mas criar uma imagem, e é essa aceitação da minha natureza que me manteve figurativa, eu acho. Essa lente microscópica pela qual ela vê as pessoas e a decisão de desafiar as normas convencionais de beleza são exatamente o que torna seu retrato tão único. Ela não tem a intenção de deixar as pessoas que veem seu trabalho desconfortáveis, mas quando você está olhando para uma pessoa que está em um estado tão vulnerável e revelador, pode ser difícil não se conectar com essas pinturas em um nível um pouco mais profundo. O trabalho dela não só parece real, ele é real. E essa autenticidade faz com que a arte de Jenny Saville seja única entre seus pares. Isso não é uma fotografia, é uma pintura hiperrealista criada por Leng Zheng. É amplamente considerada uma das pinturas mais realistas já feitas. Não importa onde você amplie ou o quanto amplie, você não encontrará uma parte desta pintura que seja um grande revelador, a menos que você tenha um olho aguçado. Leng Zheng dedicou tempo a pintar cada fibra do suéter dessa mulher, e é seguro dizer que a obra poderia ser facilmente confundida com uma foto real. E esse é o caso com a maioria das obras de John. Este retrato específico levou 9 meses, e muitas de suas peças levam muito tempo. Ele coloca um esforço imenso em cada detalhe de suas peças para garantir que pareça o mais realista possível. Às vezes, seu trabalho se aventura em território estranho. Esta pintura, criada em 2015, surpreendeu novamente o público. Além da representação hiperrealista de uma mulher nesta pintura, há também um reflexo realista, algo geralmente evitado no hiperrealismo pela dificuldade de execução. Mesmo assim, Leng Zhong conseguiu novamente fazer as pessoas acreditarem que era uma fotografia. Zhong é um artista prolífico e não cria apenas esse estilo de arte. Em 1995, ele criou a obra Century Sceneries 3. A pintura mistura entulho industrial e brinquedos infantis. Pode parecer estranho, mas foi criado após o colapso da loja Sangpum,
ocorrido em 1995 na Coreia do Sul, que matou 502 pessoas. John criou isso como resposta. Com o contexto, os brinquedos entre os escombros parecem ainda mais deprimentes. Então, como que ele passou de criar peças como essa para fazer pinturas como essa? Bem, ele afirmou em entrevistas que, no final das contas, ele quer que seu trabalho simplesmente se conecte com as pessoas, e criar obras onde ele retrata outros humanos da maneira mais realista possível é a melhor maneira de fazer isso. Ele afirmou que a dificuldade do que faz o torna o melhor artista possível. Ele afirmou o seguinte em uma entrevista: "Eu quero levar minhas habilidades de pintura a um nível superior. Qual é a coisa mais difícil? Pintar pessoas. Natureza morta ou metais enferrujados. Eles não são algo que vemos todos os dias, mas as pessoas lidam com pessoas o máximo. Retratar pessoas e convencer os outros é o mais difícil. Bem, é seguro dizer que ele certamente alcançou seu objetivo de fazer seus espectadores acreditarem genuinamente em seu trabalho, de mais maneiras do que uma. Até hoje, Leng Zhen segue criando esse estilo de arte, competindo consigo mesmo para superar suas próprias obras. É difícil dizer se ele terá sucesso, ou se existe mesmo outro nível acima do que ele já está fazendo. Mas será interessante acompanhar suas buscas artísticas e descobrir se ele pode de fato criar algo que pareça ainda mais realista do que a arte que ele já criou. No começo, perguntamos o que torna uma pintura realista. Durante a pesquisa para este vídeo, percebi que a resposta não é tão simples. Às vezes, é o hiperrealismo, com meses de trabalho para tornar a obra o mais real possível. Às vezes, uma obra parece real ou consciente, mesmo feita rapidamente e com poucos recursos. Às vezes, nunca foi a intenção desde o início, ou talvez seja simplesmente um subproduto de um artista tentando criar a obra mais autêntica possível. Embora os artistas que discutimos tenham estilos e métodos diferentes de criar suas obras e façam o que fazem por razões completamente diferentes, no final das contas, o motivo de serem bem-sucedidos e de suas obras serem tão comentadas é porque simplesmente se conectam com as pessoas, seja fazendo as pessoas sentirem que essas obras de arte têm vida própria, ou simplesmente retratando os humanos de uma maneira honesta e crua. Esses artistas criaram um estilo que provoca reações e faz visitantes de museus pararem para olhar. No final das contas, é isso que uma boa obra de arte deve fazer. Se as pessoas se conectam ou sentem algo com o que você criou, já teve sucesso. Uma obra de arte só parece autêntica se as pessoas a percebem assim. O caminho até isso não importa. Não sei ao certo o que torna uma pintura realista. Não parece haver uma fórmula para isso. Isso pode acontecer de várias formas. E na verdade depende de você. Se parece real, é real.